Muito boa tarde para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo ao Hora e Mais desta terça-feira. Hoje vamos falar sobre maus tratos a animais de estimação, principalmente cachorros e gatos. Nós divulgamos no portal emais.estadão.com.br uma reportagem na semana passada falando sobre os sinais e sintomas de cachorros que são muitas vezes adotados, pelas famílias e que por vezes podem revelar traumas afetivos, emocionais também. Para tentar ajudar os nossos cãezinhos e os nossos gatos em casa, eu convidei o Thiago Barbieri. Ele é adestrador comportamentalista e vai trazer as dicas para a gente aqui no portal do EMAIS. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Tudo bom, Camila? Obrigado pela oportunidade aí e falar um pouquinho sobre esse problema que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente vê muitos animais abandonados que são resgatados e às vezes tem que passar por 2, 3 famílias porque as próprias famílias não conseguem ajudar esse animal que já está com uma série de traumas, né? E a gente vai detalhar todos esses traumas, os comportamentos que evidenciam tudo isso. Peço para que você, internauta do EMAIS, que está assistindo esse vídeo aqui do Hora EMAIS, faça suas perguntas pelo Facebook. A gente vai listar algumas dessas perguntas para o Thiago poder responder e ajudar aqui as famílias que adotam esses cães e esses gatos. A gente separou alguns vídeos, cenas fortes aí, principalmente para você que ama pets como nós aqui, né, Thiago? De pessoas que abandonam os cachorros, não sabem o que fazer mais, ou às vezes na maldade mesmo, acabam abandonando pets por aí. A gente vai divulgar um trecho de um dos vídeos que a gente separou pela internet. Vamos lá. Você vê, né? O dono coloca o cachorro para fora do carro e vai embora, acelera. O cachorro não percebe muito bem o que está acontecendo. Ele olha para trás e vê o carro indo embora e sai correndo em direção ao carro. Né? O que você está fazendo comigo? Né? É o que deve passar pela cabeça do cão, não é, Thiago? Ele desce, né? Provavelmente pensando que vai ao banheiro, que vai brincar, alguma coisa assim, e depois é abandonado pela família. Então, isso já vai gerar um quadro de ansiedade muito grande nesse cachorro, né? E ele vai, por algum tempo, ele ainda vai tentar correr atrás, né? Porque dependendo do vínculo que ele tem com essa família, do quanto tempo que ele ficou com ela, pelo vídeo aí já era um cachorro grande, né? Então talvez já tivesse aí alguns anos de vida, então ele vai ter um desgaste físico, né? Que ele vai tentar correr atrás de um carro, ele vai ter um desgaste emocional, depois ele vai ficar desabrigado, ele vai passar fome. Então, o que acontece num caso desse, que é muito comum, né, de pessoas abandonarem o cachorro assim pela estrada ou pela cidade mesmo, às vezes colocam em latões de lixo, né? Às vezes o cachorro é uma fêmea que está prenha, a pessoa abandona e nasce a ninhada, morre a fêmea, poucos filhotes sobrevivem, né, numa situação dessa, até que aparece alguém que resgata. Então isso já vai gerar uma série de problemas comportamentais para esse cachorro, que quando ele for resgatado, a família tem que ter muito cuidado para lidar com isso, né? E sem saber todo o histórico, é um pouco mais difícil, mas tem como você amenizar um pouco esses impactos, né? Então um dos problemas que pode ter é rejeição ao ser adotado, porque ele vai estar num ambiente diferente. Ele pode ficar reativo, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar na rua até que seja resgatado. Então, o que é ser reativo? Desculpa, só para o nosso internauta entender, né? Claro. Quando a gente fala em reatividade, é uma reação excessiva a qualquer estímulo. Por exemplo? Por exemplo, uma ansiedade, ou medo, ou euforia, alegria. São vários tipos de reatividade, né? A mais comum que a gente conhece é a agressividade, né? Mas essas outras que eu falei, o medo, a ansiedade, elas podem gerar depois a agressividade também. Então esse cachorro que vai ficar abandonado na estrada, ele vai ter que agora lutar por comida, para se alimentar, para sobreviver. Então ele vai ter agora um desafio de sobrevivência, de ter que lutar com outros animais
Ele vai ficar receoso da aproximação de outros homens, porque a gente não sabe se ele vai apanhar ou não, se ele já apanhou dessa outra família também. Pode ser. Né? Então, tudo isso vira uma bola de neve na cabeça do cachorro. Ô, Tiago, estava até conversando com a equipe aqui da TV, né, antes da gente entrar para fazer esse quadro aqui do Hora é Mais, e muita gente estava com essa dúvida, né? Mas será que os animais têm esse tipo de sentimento complexo como os humanos? E lembrando que o cachorro, ele foi domesticado pelo homem e ele tem aquela ancestralidade dos lobos, não é? Quer dizer, o cachorro é como se fosse um dos animais que mais se aproximam desses hábitos humanos, não? Eles se aproximam também desses sentimentos humanos. O cachorro foi o que mais se adaptou à rotina do ser humano, por isso ele convive hoje e está dentro das nossas casas. Né? Hoje ele é um membro da família. A ancestralidade dele com o lobo é um ponto que a ciência já comprovou, na verdade, que o cachorro não é um descendente direto do lobo. Existia um ancestral anterior e onde houve uma divisão. Tá. Né? Os cães, eles são animais extremamente sociáveis. Eles precisam de coletividade, de grupo. Por isso que eles se deram bem com o ser humano. Né? Então, a domesticação que começou há aproximadamente 100 mil anos atrás do cachorro, e o cachorro foi cada vez mais se aproximando do dia a dia das famílias. Então, inicialmente ele servia como cão de guarda, ou como um cão de pastoreio, um cão de serviço, basicamente. E hoje em dia ele é um membro da família, ele está dentro da nossa casa. Né? Então, por essa adaptação dele tão rápida às nossas mudanças, né, da nossa civilização, o cachorro foi um dos que mais se deu bem nesse quesito, né, de adaptação. E por isso o sofrimento dos cães se aproximam ao sofrimento dos humanos. Com relação aos sentimentos, o cachorro não tem sentimentos tão complexos quanto a gente. A gente tende a humanizar alguns sentimentos. Somos nós que humanizamos. Exato, então. A gente tende a ver, ele faz isso de propósito, ele quer me provocar. Não, o cachorro tem uma cabeça muito mais simples. Ele trabalha sempre com base em consequência do que ele faz. Se a consequência é positiva para ele, ele continua fazendo. Se a consequência é negativa, proporcionalmente ele deixa de fazer. Depois eu quero que você dê detalhes pra gente sobre isso, porque aí entra o adestramento positivo que dá pra gente falar um pouco mais. Exatamente. Mas no caso aí dos cães que são abandonados, a gente viu esse vídeo, né? Até Bruna queria usar um outro vídeo que a gente achou na internet. Aliás, você disse no começo do programa, Tiago, que isso é mais comum, né, do que a gente pode imaginar. Se você fizer uma pesquisa no Google, né, cães abandonados, nossa, vem um monte de vídeo. Claro, tem vídeos muito horríveis, né? Mas a gente separou mais um vídeo em que um outro dono de cachorro abandona um animal no meio da rua, né? Vamos assistir um trechinho desse vídeo, vamos lá. O cachorrinho foi abandonado por esse carro, ó. Aqui na frente, o coitado do cachorro tá correndo atrás do carro que abandonou ele. Então, é super comum. E você vê que tava um dia chuvoso, né? Tá vendo? E eu nem sabia desse vídeo, aconteceu aquilo que eu te falei no vídeo anterior. O cachorro correr atrás do dono. Vai correr até porque ele quilômetros. Ele tem uma ligação. Enquanto ele tiver esforço físico, ele vai correr atrás. Então ele vai se machucar, ele corre o risco de ser atropelado no meio de uma estrada, numa rodovia dessa. Olha lá, chovendo. Ele fica ali tentando, implorando para conseguir entrar no carro de novo, né? Exato. Então, assim, lógico que os sentimentos dos cães são diferentes dos nossos, mas eles sentem, sim, por eles terem essa super ligação com a gente, serem sociáveis, criarem vínculos, né, eles entendem a gente como a família, né, eles não entendem a gente como, eu vou dominar você, eu vou ser o seu líder, ou você vai ser o meu líder, né, que também é uma outra besteira que, graças a Deus, a ciência já desmistificou, que foi essa teoria da dominância, né? Então, o que acontece é que o cachorro sente falta e ele entra num processo de ansiedade, num processo de, depois, automutilação, começar a lamber as próprias patas, até sangrar, enfim, tudo isso em função da ansiedade. E aí, quando ele chega numa outra casa, ele vai ter receio de tudo, ele não sabe o que vai acontecer, a qualquer movimentação das pessoas, a pessoa vai querer chegar para fazer carinho, ele pode achar estranho, ele vai
começar a rosnar, vai tentar morder, porque ele está acuado. Então não adianta só falar assim, o cachorro é bravo, o cachorro rosnou para mim ou avançou, porque é o temperamento do cachorro. Não, ele tem todo um histórico de vida, né? Exato. E que muitas vezes a gente não consegue investigar, né? Porque tem pessoas que pegam do abrigo, tem gente que pega da rua, não sabe qual que é a origem do cachorro. E aí tem esses comportamentos dentro de casa, a pessoa quase que se conforma, fala, puxa, eu peguei o cachorrinho e ele é desse jeito. Mas é possível mudar e ajudar esse cão, claro, né? Com certeza. E aí que entra o adestramento positivo. Certo. Né? Qualquer mudança comportamental, quando a gente trabalha com adestramento positivo, ela é fundamental. Né? Porque no adestramento positivo a gente vai buscar reforçar os comportamentos que são desejáveis. E o cachorro, né, dentro daquela lei que eu já falei no começo, que quanto mais o comportamento é reforçado, mais ele tende a se repetir, aumentar de frequência, ele vai se associando com coisas boas. Né? Agora, se você pega um cachorro desse e usa um adestramento tradicional, com punição, com aversivos, um cachorro que já é traumatizado assim, você pode perder um animal. Né? Vou aproveitar aqui uma deixa que eu tenho. Tem alguns internautas fazendo perguntas no Facebook do emais.estadão.com.br. Peço para que você continue escrevendo. Eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouquinho para o Thiago Barbieri, ele que é o adestrador comportamentalista, está trazendo o saber dele aqui para nós, dividindo conosco, né, os internautas aqui do Portal do Estadão, sobre justamente esses problemas que muitos cães vivem, né, em relação ao abandono, alguns comportamentos agressivos, ou até mesmo quando o cachorrinho fica muito quietinho, né, tem alguma coisa errada com o seu cão e você pode ajudá-lo sem dúvida alguma. Temos uma pergunta aqui da Suvilela, Thiago. Ela diz o seguinte: como lidar com um animalzinho resgatado que não deixa colocar a coleira para passear, se mostrando agressivo? Eu acredito que essa pergunta da Suvilela é bastante comum e muita gente possa estar passando por esse problema. Exato. Então o que você pode dizer pra gente? Obrigado pela pergunta, Su. Eu atendi recentemente, eu tive um aluno numa situação dessa. Ele foi resgatado pela família e ele era extremamente medroso em função dessa aproximação de pessoas, de toque, e ele respondia como? Mordendo, porque era o jeito que ele tinha de afastar um sentimento ruim que ele tinha. Então, toda associação, seja com coleira, com peitoral, né, que é o mais indicado para passeio, seja no simples aproximação para você fazer um carinho, o ideal é sempre fazer de maneira gradativa, respeitando o espaço do seu cachorro. E aos poucos você vai ganhando mais confiança dele. É importante, Camila, a gente ter sempre em mente que a gente tem que olhar para o nosso cachorro e interpretar o que ele está falando com a gente. Né? Os cães emitem vários sinais corporais involuntários que são formas de comunicação. Então, se o cachorro está muito arredio, com muito medo, ele vai ficar com a cauda embaixo das pernas, a orelha abaixada, ele vai ficar muito encurvado, ou se ele estiver muito agressivo, ele já vai ficar com uma postura mais ereta, a orelha apontada, o rabo rígido, enfim. Então são sinais que a gente consegue perceber de que, olha, esse movimento já passou do meu limite de tolerância, estou te dando um sinal, não abusa. Aí você vai e se aproxima, vai chegar uma hora que ele vai morder. Né? Então, no caso da sua, e respondendo a pergunta mais específica, é fazer associações positivas para esse cachorro com esse equipamento. Então, oferecer um petisquinho, mostrar a coleira para ele, ver que não existe nenhum perigo. Aí você deixa ele cheirar, aproxima mais um pouco, faz um primeiro movimento, né, para colocar no pescoço, aí tira, sempre reforçando, né? E aí aos poucos ele vai vendo que aquele movimento já não oferece perigo, então você consegue avançar para um próximo passo, de pôr a coleira inteira, fechar o pescoço dele, deixa um pouquinho, tira, né? Então é um processo gradativo que a gente faz de ele aumentando a tolerância dele àquele estímulo que inicialmente gera um medo. Aí, por exemplo, se ela tenta colocar, ela vai fazer essa tentativa de colocar a coleira, né, com um reforço positivo do petisquinho. Se ela não sair com ele à rua, por exemplo, e fazer esse movimento, não pode causar uma frustração no cachorro? Não, vai chegar uma hora que ele vai... O que pode acontecer com ele?
Porque ele pode esperar assim, eu quero sair pra rua, passear, né? E aí não passeia, não é? Então, normalmente os cães gostam de passeio, né? Os que já foram acostumados. Então, eles têm uma associação boa com a coleira. De saída ele já pensa numa coisa Normalmente, boa. né, os cães, quando você pega a coleira, sai pulando, sai agitado. E o que a gente tenta trabalhar, mesmo com esses cães que adoram, é deles já saírem tranquilos de casa. O passeio começa na hora de pôr o equipamento. Se o cachorro está muito agitado, você não vai pôr, você vai deixar ele calmo. Quando ele estiver calmo, você põe o equipamento e vai passear. No caso de um cachorro que tem medo, ele não vai ter esse sentimento de euforia quando ele vê a coleira ainda. Então, primeiro você tem que se acostumá-lo a usar o equipamento. Depois você vai andar com ele um pouco dentro de casa e aí aos poucos você vai levar esse cão para fora e aí ele vai começar a curtir também, farejar, correr, fazer os exercícios fora de casa. Agora, existe alguma outra associação positiva que o cachorro pode fazer para além do petisquinho? Se a pessoa não tem petisquinho, como que ela pode fazer esse treino? Isso é um ponto muito importante, Camila. As pessoas não têm a clara evidência do que é realmente um reforço positivo. Né? Então, é muito simplista você falar que o reforço é só o petisquinho. Né? A gente usa a comida, a ração, o petisco, enfim, como um dos reforçadores. Porque a alimentação significa sobrevivência, é uma necessidade primordial nos animais, nos cães também. E eles dão muito valor a isso. Mas um brinquedo pode ser um reforço, um carinho pode ser um reforço. Durante o passeio, o próprio passeio em si, cheirar um gramado, correr, isso é um reforço para o cachorro. Né? E quem determina qual é o reforço é o cachorro, não é a gente. A gente tem que entender qual é a necessidade dele naquele momento. Né? Então, o petisco, a ração, enfim, que a gente usa muito, sim, para fazer inicialmente os treinos, é uma forma de você também trazer confiança para o cachorro, porque você está dando comida para ele. Né? Agora, não é o único reforço, existem muitas opções que a gente vai analisar. Em cada situação pode ter um reforço diferente. Um cachorro que quer passear e está super ansioso para ir para a rua, a comida não vai ser reforço nenhum para ele. De jeito nenhum. Se você oferecer uma comida para o cachorro na rua que está ansioso para correr e brincar, ele vai virar a cara para você. Então ele já está dando um sinal corporal que não é esse o reforço que eu quero correr com meus amigos. Ô, Thiago, tem mais perguntas aqui, vamos ver se dá tempo de fazer todas, a gente sempre quer contemplar todos os internautas aqui. Olha, o Sérgio Luiz, ele escreveu, tem uma cachorra que adotei quando tinha 6 meses e que já veio castrada, tá? Ela tem muito medo de outras pessoas e que não conseguem se aproximar dela. Ela não fica agressiva, mas chega a tremer de medo. Isso pode ser algum trauma? É a pergunta do Sérgio Luiz. Oi, Sérgio, obrigado pela pergunta. Pode ser sim um trauma, mas como você disse, ela tem medo e ela tem 6 meses. Talvez ela já tenha perdido a janela de socialização que os cães têm, que vai normalmente até o fim do 4º mês de vida. Então, nessa fase de socialização, eles precisam ter contato com o máximo de pessoas possíveis, com animais diferentes, cachorros diferentes, pessoas de todos os tipos, de criança, adulto, idoso, de cadeira de roda, de skate, de bicicleta, loiro, gordo, magro, mulher, homem, tudo. Quanto mais experiências positivas e associações ele tiver nesse período, a chance dele desenvolver medo ou reatividade, que pode se tornar agressividade depois, é menor. Isso quer dizer que o cachorro do Sérgio está irrecuperável? Não. De todas as formas você consegue fazer uma aproximação, sempre com uma associação positiva e respeitando o espaço do cachorro. Então, em vez de você querer que a pessoa venha e aproxime do seu cachorro, pede para a pessoa sentar e ficar parada, deixa o cachorro se aproximar, o cachorro criar coragem de vir te cheirar, de vir te explorar, e aí aos poucos você vai interagindo mais com ele. Tem que dar o tempo para o cão se acostumar naquela situação também, né? Exatamente. A Cristiane Oliveira, adotei um terrier que é um amor comigo, mas muito agressivo em relação a terceiros. Eu soube que ele não era assim antes da adoção.
ele é bastante possessivo em relação a mim. O que pode ser isso? Tem muitos cachorrinhos que ficam ali com o seu doninho e aparece um terceiro já fica mais agressivo. É a pergunta da Cristiane Oliveira. Obrigada, viu, Cris? Obrigado, Cris. Então, existem muitos cães que têm um problema que a gente chama que é guarda de recursos. E a guarda de recursos pode ser comida, pode ser um brinquedo, pode ser uma pessoa, né? Então, deixando um exemplo claro, um cachorro que foi abandonado, que conseguiu uma comida ali. Se você vai se aproximar dele naquele momento, ele vai rosnar para você e tentar te morder para proteger aquela comida que ele conseguiu, né? Os cães, os pets, os cães domésticos, eles também têm esse problema de guarda de recurso, né? Principalmente alimentos e brinquedos. Com pessoas, alguns cães também desenvolvem isso. E aí é preciso fazer uma dessensibilização do cachorro para ele se acostumar com essa aproximação de uma maneira gradual. Então você precisa primeiro identificar, o cachorro rosna só com homens, ou não, rosna para qualquer um que chega perto da minha esposa, da minha dona, ou não quer que ninguém se aproxime. Ele teve uma socialização anterior ou não? Ele já teve um trauma? No caso dele rosnar só para homens, por exemplo, ele já apanhou de um homem? Então ele gera essa associação. Tudo isso é possível da gente reverter fazendo uma dessensibilização, um contracondicionamento, mostrando para o cachorro que a aproximação não vai oferecer nenhum risco para ele, né? Existem agora alguns estudos mais recentes que estão indicando que os cães desenvolvem sim ciúmes, né? Olha! O que a gente ainda tinha até pouco tempo algumas dúvidas em relação a isso. Então pode ser um caso de ciúmes, mas isso você também consegue reverter esse sentimento do cachorro, mostrando para ele que não é uma ameaça e que sim faz parte do cotidiano ali da família ou de amigos se aproximarem, enfim. Ai, tem um monte de perguntas, vamos ver se dá tempo, né? Que já me avisaram que estamos na reta final quase. A Patrícia Sacavícios, obrigada, Patrícia. Ela escreveu assim: olha, minha cachorrinha é um doce conosco. A história é bem parecida com a da Cris, olha. Ela é adotada, mas tem ansiedade de separação e tem medo de pessoas estranhas. Ameaça morder, inclusive. Procuro distraí-la para que ela não se assuste nem assuste ninguém. Mas eu gostaria de resolver esse problema. Como eu posso fazer? É a pergunta da Patrícia. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigado, Patrícia. Então, a gente já tem aí alguns sintomas. Ansiedade de separação, o medo de aproximação de outras pessoas. Essa ansiedade de separação é quando o dono vai embora, por exemplo, vai trabalhar, vai estudar, sai de casa e o cachorro fica em casa, Exato. Né? Isso acontece muito quando o cachorro gera um hipervínculo com a família e ele não foi acostumado a ter momentos sozinho dentro de casa. Então é aquele cachorro que você vai ao banheiro, ele vai atrás de você. Você vai na cozinha, ele vai atrás de você. O cachorro não consegue relaxar no ambiente sem estar do seu lado, né? Então isso gera a ansiedade de separação, que também é possível da gente reverter. Então a gente precisa identificar cada problema individual e trabalhar com eles individualmente. Então a ansiedade de separação é um ponto, a reatividade com a aproximação de pessoas é outro. E os dois a gente vai trabalhando aos poucos, sempre dessa maneira. Mais uma pergunta aqui da Laura Maria Ferreira Vieira. O meu vira-latas é bravo demais e não deixa ninguém entrar na minha casa. Na rua ele passeia numa boa. Como fazê-lo ficar tranquilo com visitas quando eu ordenar? É a pergunta da Laura. O importante é que a gente não tem esse conceito, Laura, obrigado pela pergunta, da gente ter que ordenar qualquer coisa ao cachorro, né? O cachorro, a gente mostra para ele as regras de convivência da nossa sociedade, ele vive em sociedade com a gente. Né? Que a gente ainda tem aquela coisa da imposição, né? Da figura de autoridade frente ao pet. Exato, né? Isso vem daquela teoria da dominância, né? Da gente ter que ser o líder, o macho alfa, da gente ter que dominar o nosso cão. Na verdade, não. A gente vai mostrar para ele, assim como nos exemplos anteriores aqui, que a aproximação de pessoas, o convívio com outras pessoas faz parte da vida daquela família, né? Então esse problema do seu cachorro pode ter sido uma má socialização inicial que acabou virando uma agressividade. Então o excesso de medo dele da aproximação com outras pessoas gera que ele reaja latindo ou tentando morder para afastar um estímulo negativo para ele. Então esse é um reforço que ele teve aí durante um tempo, afastando as pessoas latindo, que a gente precisa reverter, mostrando para ele que a aproximação
não é uma ameaça. Você vê que isso não acontece só com cães, mas gatos também, né? Tem muita gente que adota gato. A Daniela Sanches escreve pra gente lá do México, dizendo o seguinte: adotei um gato adulto que vivia na rua e ele morria de medo de homens. Sempre pedia respeito ao espacinho dele quando recebia amigos em casa. Então chegavam provavelmente os amigos ali, homens em casa, e ela pedia um espaço ali. Com o tempo ele entendeu que estava seguro e passou a se oferecer para ganhar carinho. É o gatinho da Daniela Sanches aqui, dividindo aqui uma história. Obrigado, Daniela. Eu não sou especialista em gato, mas você vê que o comportamento animal tem muitas similaridades. Sim. Né? Ao você pedir para os seus amigos que chegam na sua casa respeitarem o espaço do gato, você foi muito bem. Nota 10, E aí o que aconteceu? O gato se sentiu tranquilo, né? O gato é um animal muito mais territorialista do que os cães. Né? Então um estranho no território dele ali já gera uma desconfiança. Quando a pessoa respeita o espaço do gato e deixa que o gato se aproxime, né? Você está mostrando para ele: eu não vim aqui para te atacar, eu não vim aqui para tirar o seu espaço, né? Estou aqui para conviver com você. E o gato vem instintivamente por curiosidade, vem conhecer, vem te farejar e vem pedir carinho. Com os cães acontece isso também. Né? Quando você respeita o espaço dele, ele vai vir te procurar. Ó, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas acho que vale a pena um recadinho aqui, Thiago. Amanhã a gente vai publicar uma reportagem no E+, do Estadão, sobre maus tratos em animais, né? A gente recebeu aí um informe do Conselho Federal de Medicina Veterinária, explicando passo a passo como você pode fazer para denunciar maus tratos. Por exemplo, você escuta o cachorro do vizinho chorando o dia inteiro, né? A gente sabe que tem várias condições adversas e muitas vezes as pessoas não sabem como fazer denúncias. Então, amanhã não perca no emais.estadão.com.br, nós preparamos uma reportagem especial para explicar para você como você pode fazer as denúncias. Posso só fazer uma observação, Camila? Por favor. Com relação aos choros de cachorros, né, que ficam sozinhos em casa, antes de uma denúncia dessa, verifique com os donos se o problema não está na ansiedade de separação. Então, porque inclusive isso que eu falar, pode ter outros problemas envolvidos. Exato. Né? Então, às vezes, a pessoa... Eu tenho muitos alunos: meu cachorro fica chorando o dia inteiro quando eu estou fora para trabalhar, o vizinho reclama, já ameaçou me denunciar, não sei o quê. E o problema não é que você está maltratando o cachorro, mas que ele tem um problema comportamental de ansiedade de separação. Então, claro, existem os casos que são agressão, que você precisa denunciar, sim. Mas antes é sempre legal dar um toque no seu vizinho e falar: tá tudo bem com o seu cachorro, ele tá com um problema, eu tenho ouvido ele latir muito, não sei o quê. Por uma questão de boa vizinhança. Boa vizinhança, né? Tem gente que às vezes só reclama e também não faz nada, não denuncia e não vai verificar o que está acontecendo com o animal. Para as pessoas que estão passando por esse problema, né, Thiago, que tem o cachorro chorando o dia inteiro, vai trabalhar, sempre é bom contar com a ajuda de um especialista, né? Nós temos hoje, atualmente, cada vez mais disseminado o adestramento positivo, que é o que realmente é indicado para esses casos. Então aproveito para que você, internauta do Estadão, do E+ Estadão, possa procurar esses profissionais também. Se tem algum contato, algum site que as pessoas podem entrar, um canal de comunicação, claro, de repente, claro. Quem faz as perguntas aqui pode ter dúvidas, Fiquem à vontade, né, para mandar qualquer pergunta. Tem o meu site, que é o www.cãocentrado.com.br, e o meu Instagram, @cãocentrado. Podem me procurar por lá, qualquer coisa, contem comigo. Muito bem, seu Thiago Barbieri, adestrador comportamentalista, trazendo informações para você, internauta aqui do Estadão, a respeito de traumas emocionais vividos por cachorros, né, pets, no caso especificamente de cachorros abandonados, para você poder ajudar o seu cãozinho. Muitas vezes você pode pensar: ele é bravo, mas não, tem solução, procure ajuda profissional. Sim. Até uma próxima. Obrigado, Camila. Boa tarde para você. Obrigada.